isso aí, gente. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de como gerar um pré-monografia ou um pré-projeto com formato de monografia, não com formato de artigo. Como é que a gente trabalha isso? Bom, vocês estão vendo aqui na tela, que ela está aberta, a gente tem um resumo de organização do trabalho de monografia. Primeiro de tudo, tem alguns detalhes, algumas coisas que a gente não pode deixar de fazer. Tá? Primeiro, a gente vai observar que o organograma ele é padrão para qualquer universidade que você for, o organograma é esse, tá? Porque está dentro da ABNT. Bom, o que que nós temos aí quando a gente inicia da primeira página, que está iniciando aqui, ó, da primeira página até o final? Bom, o que que a gente tem que ter nessa monografia, que é obrigatório, tá? O autor, o título, o local e o ano. Geralmente, existe um padrão de página, de primeira página, ou de capa, nesse caso aqui, tá? Está relacionado à instituição que você trabalha, perdão, à instituição que você estuda, né? Então, você tem lá, geralmente, a logomarca da instituição, enfim. Aí depois vem o nome do autor, título, número do local, que é a página que você vai entregar para quem for ler, né, para o leitor. Depois tem a página de rosto. A página de rosto tem algumas informações relacionadas a número de páginas, número de folhas, contagem, a marca d'água da biblioteca, enfim. Aí isso é página de rosto. Em algumas é solicitado, em outras instituições não. Geralmente, para monografia, não é comum. Isso aqui mais para dissertação, que é para mestrado, ou tese, que é para doutorado. Mas é muito comum também encontrar algumas monografias com página de rosto, tá? É muito parecida com a página, com a primeira página, só que acrescentando algumas informações que são o orientador e assim por diante. A gente vai ver isso um pouco mais à frente em outro vídeo. Bom, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, tudo, note que é opcional, epígrafe, também que é opcional, tá? E o resumo é obrigatório. Vou falar um pouquinho sobre o resumo. A gente tem que se preocupar um pouco com o resumo, porque o resumo, a proposta a proposta não, na verdade, ele fala sobre sua monografia, né? Ele conversa com a sua monografia. O resumo, primeiro, que é parágrafo único. Resumo é parágrafo único, tá? Tem que ter as palavras-chave. As palavras-chave geralmente ficam entre 3 a 5 palavras-chave no máximo. A palavra-chave são palavras. Tem algumas pessoas que colocam frases inteiras, não são frases-chave, são palavras-chave, tá? Você está falando asfalto, pavimentação, concreto, supercondutor, é, sei lá, enfim, bancal, né? Isso são palavras-chave, sempre separadas por ponto e vírgula. Também teremos um outro vídeo separado para poder só explicar com relação ao resumo. E, geralmente a gente tem um resumo, e além do resumo, a gente tem o abstract, que é a versão em inglês desse resumo. Tá? Note que cada um no seu quadrado. Aqui eu não coloquei ainda, mas depois do resumo, a gente tem a lista de instruções. O que são as listas de instruções? São as informações básicas com relação ao seu relatório. Rapidinho. Então, só o resumo. O resumo ele está focado, ele vai estar focado no que aconteceu no seu trabalho. Então, geralmente, o resumo é a última coisa que você escreve. Mas eu dou a dica para os meus alunos da seguinte forma: quando você escrever o resumo, tá? Tenha em mente em fazer um resumo hipotético do que deveria ter acontecido ou que você deveria esperar quanto aos resultados, quanto à temática, quanto à construção do seu trabalho, tá? O que seria, de forma bem sucinta, em um parágrafo apenas. Tá? E aí depois você vai escrevendo sua monografia, vai escrevendo, vai escrevendo. Quando chega no finalzinho, você retorna ao resumo, transcreve ele, ajusta ele aquelas condições que você realmente conseguiu achar. Que aí, às vezes é muito comum que às vezes uma se mantém, você só acrescenta uma coisa ou outra, ou tira uma coisa ou outra, mas é interessante que você, na medida do possível, já faça um resumo
falando no tempo futuro, né, no tempo passado, sabe, sempre no verbo passado, escrevendo. Lembrando que você sempre tem que escrever ou no infinitivo, tipo, tem que ser impessoal, ou você faz de forma impessoal. Você não vai colocar nós, eu, tá? Ele, não. Coloca sempre no impessoal, tá? Foi feito, será feito, construiu-se, tá? Sempre escreva todo o texto de forma impessoal. Aí depois, vamos lá, então. Continuando, então, lista de instruções, que são as instruções do seu trabalho. Ela é opcional, nem na maioria das instituições não solicita esse tipo de coisa, né? Listas de abreviaturas, quando você, principalmente na área de técnica, de engenharia, por exemplo, área de exatas, tá? Você vai ter letras, símbolos que vão representar alguma coisa e vão ter medidas de unidades, por exemplo, tá? Então, essa lista de tabelas e abreviaturas é importante. Lista de tabelas, né? E abreviaturas. Bom, aí as listas de tabelas, quais são as tabelas que você tem no texto deslistando, e as abreviaturas, que são provavelmente as unidades de medida e outras textualizações dentro do seu texto. Lista de quadros, lembrando que a tabela é aberta nas laterais, tá? Ela não é fechada nas laterais, e os quadros são fechados. E, geralmente os quadros são mais um conceito mais qualitativo, de dar qualidade. Quando você está construindo uma tabela, uma estrutura, tá? Segmentada, e você precisa apresentar questões qualitativas de qualidade, geralmente se busca fazer em quadros. É um tipo de tabela, só que fechado na lateral, é um quadro mesmo. Já a tabela é aberta quando você trabalha com estruturas com valores, é mais quantitativo, tá ligado? A quantidade. Tá? Bom, aí tem um sumário, que geralmente é obrigatório. Tá? O sumário é todas as páginas, os títulos, subtítulos e as numerações, né? Onde fica cada página do seu trabalho. Aí vem a introdução, né? Vou falar um pouquinho mais para frente, em outro vídeo. Tá? A introdução do seu trabalho vai falar um pouco sobre o que acontece, o que é o que é a importância da estrutura do que você está estudando, do que você quer, aonde você quer chegar, quais são as tecnologias, os estudos que estão sendo envolvidos, como aquilo nasceu, como aquilo foi desenvolvido, quais são as propostas futuras, como aquilo se divide em várias áreas daquele domínio que você vai dominar. A introdução você vai ensinar ao leitor sobre o seu assunto, para que ele tenha material teórico suficiente para dar continuidade ao desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Vou até aumentar aqui, para vocês conseguirem ver melhor. O desenvolvimento, a partir da introdução, todas as páginas são numeradas até o fim do trabalho, exceto a do início do capítulo. Verdade. Então, você não vai numerar, tá? Você vai lá no Word, vai dizer em que página você vai começar. Geralmente você começa na página de introdução em diante. Aí você começa a numerar. Bom, o desenvolvimento. No desenvolvimento você tem uma revisão bibliográfica, materiais e métodos, e resultados e discussões. Tá? Isso é o que vai vir no desenvolvimento. Então, se você uma revisão da literatura. Professor, mas eu não fiz isso na parte de introdução? Não. Na introdução, você está dando conhecimento ao espectador, ao leitor, ao estudioso do assunto sobre aquele tema. Na revisão da literatura, agora você vai focar no objetivo do título do seu trabalho. O que é o título do seu trabalho? O título do meu trabalho fala sobre isso. Então você vai fazer uma revisão bibliográfica sobre aquilo ali, falando todos os autores que falaram sobre aquilo, o que eles chegaram, como se entrelaçam, como eles conversam entre si, citando um e outro sempre com referência, sempre referencie, tá? Segundo autor fulano, segundo autor ciclano. Aí você tem uma forma de referenciar, a gente vai ter uma... Oh, meu pai, teremos mais para frente um outro vídeo sobre isso, para não ficar um vídeo muito longo. Tá? Materiais e métodos. Quais foram os materiais utilizados?
equipamentos, quais são os tipos de análises que você fez? Quais foram os métodos utilizados naquelas análises ou naquele processo de desenvolvimento dos resultados que você vai obter? E aí você chega nos resultados e discussão. Ou simplesmente você pode chegar resultado de discussão e no final você pode também ter a conclusão. Então, nos resultados e discussões, você vai colocar um pouco da sua expertise, de tudo aquilo que você compilou dentro de materiais e métodos. Aí você vai colocar os dados, as informações, geralmente onde vem as tabelas, vem os gráficos, os fluxogramas e assim por diante. Tá? E as discussões que foi envolvido e análises comparativas ou construtivas ou inovadoras a respeito dos resultados que foram encontrados. Tá? Continuando, nananana, aí temos a conclusão. A conclusão, aí sim, vem o sentimento do autor, né? Aqui é você, a sua essência, a conclusão. Na conclusão, é sempre legal, no finalzinho, você colocar suas expectativas futuras, o que, que você acha, quais são os desdobramentos a partir daqueles resultados encontrados, aqueles resultados foram satisfatórios ou não, se foram satisfatórios em relação ao quê, se não foram satisfatórios em relação ao quê, né? E aí você conclui. Temos as referências bibliográficas, que são tudo aquilo que você pontuou na introdução e na parte do desenvolvimento. Você coloca as referências bibliográficas, existe uma forma deve ser feita junto à BNT, tá? Aí vem anexo 1, anexo 2, caso você tenha algum documento, alguma coisa que você queira anexar ao documento original da monografia para poder dar uma certificação ou por exemplo, você está pegando dados de uma empresa que você trabalha, tá? Ou que você tem contatos. Então, você tem que ter um documento dessa empresa autorizando a utilização desses dados ou o nome dela no seu trabalho. Então, para isso, você precisa ter um documento que vai ser anexado à monografia, ao final da monografia. E assim funciona. Tá? Eu vou falar um pouco mais agora sobre outros tópicos relacionados com relação à questão da construção da monografia no próximo vídeo. Espero que tenha ajudado. E até mais.